Já é tarde da noite. O vento frio sopra entre as casas simples da colônia italiana. Leonora caminha apressada, levando uma quentinha pro marido. Mas, no meio do caminho, ela o encontra voltando para casa, com o rosto cansado e o olhar distante. Mais tarde, já em seu casebre, Leonora, toda animada, conta ao marido a fofoca do dia. Com um brilho malicioso nos olhos, ela revela: "Você nem vai acreditar. O marido e o sogro de Juliana apareceram na fazenda, procurando pela moça. Dizem que acharam que ela tinha voltado para cá." Bartolo larga o talher, curioso. Leonora continua, arregalando os olhos. "E tem mais, falaram que mal o Mateus saiu daqui, já foi correndo roubar a Juliana da casa deles. E o pior, carregando ela com o filho do outro na barriga." Bartolo suspira fundo, sem saber se ri ou se espanta. Enquanto isso, na casa grande, depois do jantar, Rosana surge orgulhosa. Nos braços, o pequeno filho, que ela apresenta a Francesco e Marco Antônio. Mas, assim que ela sai com a criança, o ambiente muda, o tom leve da noite dá lugar a uma conversa séria. Augusto, todo satisfeito, fala sobre política. "Eu dizia que os monarquistas já enfiaram a viola no saco. Esse movimento deles não vai dar em nada." Francesco ri discretamente, enquanto Maria do Socorro e Angélica se retiram, percebendo que o papo agora é só dos homens. Gumercindo explica, num tom suave: "Minha esposa não gosta de falar de política." Mas Augusto logo a defende. "Gosta sim. Só não fala quando não confiam na opinião dela." O assunto, inevitavelmente, volta a ser a fuga de Juliana e Mateu. Mas, cansados de discutir o passado, todos acabam concordando que já não há mais o que dizer. Antes de se recolher, Maria do Socorro passa no quarto da filha. Rosana está sentada, os olhos marejados, o olhar perdido no berço. A mãe tenta consolar. Marco Antônio é um rapaz bonito, filha, e o pai dele é mais rico que Gomercindo. Mas Rosana, amarga, responde: "Nada disso me interessa, nada disso vai aliviar essa dor aqui dentro." Socorro tenta ser firme. "Vai passar, meu amor. Um dia, essa dor vai passar." Mas Rosana balança a cabeça, com a voz embargada. "Não, mãe, não vai. Eu sei que nunca vou esquecer o Mateu." Entre lágrimas, ela confessa: "Quando vi Marco Antônio e o pai dele, senti esperança. Esperança de que um dia o Mateu volte para mim. Se eu não alimentar esse sonho, eu morro." Socorro respira fundo e encara a filha. "Deixa, filha. Deixa o Mateu viver a vida dele. Olha pro teu filho, ele precisa de você agora." Rosana cai em silêncio. Apenas o som suave do bebê dormindo preenche o quarto. Enquanto isso, na cidade, Mateu, sentado num canto do hotel, encara o nada. O pensamento o atormenta. Ele descobre que Juliana está grávida. "Esse filho, não é meu", murmura ele, com a voz pesada. "Ela dormia com outro, era mulher de outro homem." O rapaz se levanta, confuso, atormentado. Será que aquele menino que ela deixou lá, era mesmo meu filho? Ou será que inventaram tudo para me afastar dela? Não, não pode ser. Meu sogro não mentiria para mim. Juliana acorda, assustada ao notar que Mateu não está ao lado. "O que houve, Mateu?" Ele se deita, tentando disfarçar. "Nada, só não consigo dormir." Mas a mente dele não para. O dinheiro está acabando, o futuro é incerto. Juliana segura a mão dele e diz, com ternura: "Confia em Deus, Mateu. Ele não vai nos abandonar." Na fazenda, Francesco comenta com o filho: "Gomercindo é um bom homem. Me enganei ao pensar que ele escondia Mateu e Juliana." E completa, cansado: "Como poderíamos imaginar que aquele maldito deixou a filha aqui, e com uma criança nos braços?" Ele suspira, olhando pro filho. "Rosana é uma moça linda, mas chega. Matar Marco Antônio não resolve nada. Se ele deixou a fortuna em café, é porque amava de verdade a Juliana. E ela, por deixar o que herdou do pai, também o ama." Marco Antônio, que até então só escutava, pergunta em tom sério: "E o teu neto, papai? E o meu filho? Nós sabemos que aquele menino não é filho da Juliana. Mas o registramos como Magliano. E agora, o que faremos com ele?" Silêncio na sala. Sem resposta, Francesco respira fundo e diz, seco: "Melhor irmos dormir. Amanhã cedo temos trem para pegar." Amanhã nasce fria. Leonora chega cedo para trabalhar na casa grande. Encontra Rosana já acordada, a mesa do café quase pronta. A moça puxa a conversa, com um cuidado que tenta parecer casual. "E então,
O que você achou das visitas de ontem? Leonora sorri, com aquele jeito italiano de sempre. Achei que o Sr. Francesco parece ser um homem decente. Mas, olha para Rosana, curiosa, achei também que o rapaz é muito bonito. Rosana engole em seco, desviando o olhar. Eu? Não achei nada. Só senti pena dele. Leonora, incapaz de guardar opiniões, arrisca. Se veio buscar a Juliana, é porque gosta dela. Imagina o que ele sente, pensando que a mulher foi embora com o Mateu. E ainda com a criança no ventre. Aquelas palavras mal saem quando Marco Antônio aparece. O clima muda num segundo, as duas ficam sem graça. Ele anuncia, educado. Meu pai já está se levantando. Rosana, tentando recuperar a compostura, manda. Sente, o café está pronto. Dormiu bem? Não estranhe a cama, era para nós dois. Marco Antônio a encara, firme, e logo emenda, como quem precisa expor um juízo. Esqueça as bobagens de ontem. Por maior que seja a minha decepção com minha esposa. E o ódio que sinto daquele italiano. Jamais tomaria atitudes extremas. Depois de conhecer a senhora Dona Rosana, ele respira, olhando pro berço. E de ver aquela criança que ele deixou aqui, eu percebi uma coisa. Aquele homem não soube valorizar a sorte que teve. Rosana, reunindo coragem, responde num fio de voz. Eu penso mesmo, Sr. Marco Antônio. Nesse instante, Gomercindo e a esposa aparecem para tomar café. O clima entre Rosana e Marco Antônio se quebra, o assunto se dispersa. Na capital, longe daqui, Mateu prepara-se para sair. Ele avisa a Juliana com voz curta. Vou procurar trabalho. Espero voltar empregado esta noite. Não saia da pensão, Juliana, pede ele, tenso. Se demorar, não se preocupe. Pode haver gente procurando por você. Juliana, sozinha no quarto, recebe a visita de Dolores. A mulher senta-se ao lado dela, maternal e direta. Mateu já arrumou emprego? Saiu agora para procurar, responde a moça. Ainda nada. Dolores vê ali uma oportunidade, e uma solução prática. Convida Juliana para ajudar na cozinha, dizendo que a gravidez não a impedirá. E, com astúcia, propõe uma troca. Você ajuda, e eu cobro só metade do aluguel do quarto do casal. Juliana, olhos brilhando, aceita na hora. Alívio e entusiasmo misturam-se. Enquanto isso, na casa grande, Mariana leva o café para a patroa. Janete, sem sequer um bom dia, solta amarga. Quero ver quantos dias o filho e o marido vão ficar longe. Mariana recorda, em voz baixa. A fazenda do Gomercindo fica tão longe, e ninguém imagina que a senhora já voltou de Paris depois de um ano. A patroa, com um sorriso cortante, responde. Tomara que tragam aquela italiana de volta. Que fique à vista da gente, pelo menos até parir. E completa, com rancor contido. Não quero esse bastardinho tratado como príncipe, enquanto meu neto, ou minha neta, vegue por aí ao Deus dará. O café segue sendo servido. Conversas se entrelaçam. E todos, à sua maneira, já começam a contar os custos de amores, mentiras e destinos cruzados. Naquele fim de manhã, a tensão paira no ar. Mariana, sempre com a língua afiada, não perde tempo e solta. Acho difícil que, quando a criança nascer, Juliana entregue o bebê à avó. Mas Janete, firme, com o olhar gélido, rebate. Pois é isso mesmo que a gente vai ver. O choro do bebê corta o silêncio da sala. Mariana suspira, já acostumada com a rotina. Ele sempre acorda nessa hora, todos os dias, chorando de fome. Janete, impaciente, ordena. Deixe ele berrar. A governanta endireita o corpo e encara a patroa. Com licença, dona Janete, mas isso, eu não vou fazer. A resposta seca de Mariana ecoa como um desafio. Janete apenas desvia o olhar, ofendida, mas sem coragem de retrucar. Na fazenda, Leonora já está no terreiro, lavando roupa, cantarolando baixinho. Do outro lado, Marco Antônio aproveita uns minutos a mais de conversa com Rosana. Ao notar que Gomercindo e Francesco ainda estão no escritório, ele comenta. Estou começando a me preocupar com o horário do trem. Rosana, fingindo desinteresse, pergunta. E por que o senhor não está lá com eles? O rapaz sorri, cansado. Porque me cansei daquela conversa sem fim. Na verdade, sinto-me, meio perdido na vida. E acho que a senhora pode imaginar bem como é isso. Afinal, estamos os dois na mesma canoa furada, não é? Podíamos até chorar um no ombro do outro. Rosana o encara, olhos fixos, coração acelerado. Mas a voz sai firme.
Eu não pretendo mais chorar por causa de Mateu. Embora seja difícil suportar essa separação. Eu sabia, no fundo, que um dia isso podia acontecer. Marco Antônio escuta com atenção e confessa. As suas palavras parecem as minhas. Meu casamento com Juliana foi um erro desde o começo. Casei cego, cego de paixão. Rosana, com um leve toque de ironia, pergunta. E não abriu os olhos nem quando ela o abandonou pela primeira vez? Ele baixa o olhar, envergonhado. Não. E o pior é que nem sei o que mais me dói. Se foi a humilhação que ela me fez passar. Ou a minha própria estupidez por tê-la recebido de volta. E mais, por ter corrido atrás dela como um tolo. Rosana, tocada pela honestidade dele, murmura. Nenhum de nós dois foi amado de verdade, não é, Sr. Marco Antônio? Ele concorda, a voz carregada de tristeza. E nós dois amamos com tudo o que tínhamos. Por isso, acho que isso nunca mais vai acontecer comigo. Rosana suspira. Sinto mesmo. Meu coração secou. Os dois se encaram por um momento, silenciosos, mas cúmplices. Pela primeira vez, sentem que alguém entende a dor do outro. Na cozinha, o burburinho é grande. Maria do Socorro entra apressada, animada com a novidade. Rosana e Marco Antônio estão na sala, sozinhos. Leonora, curiosa, pergunta. E o patrão e o Francesco? Estão trancados no escritório, responde Maria, rindo com malícia. Leonora cochicha. Será que eles ficam para almoçar? A patroa, prática, retruca. Acho que não, a não ser que queiram perder o trem de novo. Maria do Socorro pensa por um instante, depois diz à filha mais nova. Angélica, vá até a sala fazer companhia à sua irmã. Mas a moça responde com calma, sem tirar o foco da costura. Não, mamãe. Deixe os dois conversarem. Afinal, o que mais Rosana tem a perder na vida? No escritório, o clima é de confissão e peso na consciência. Francesco respira fundo e admite a Gumercindo. Nós dois fizemos de tudo para salvar o casamento dos nossos filhos, mas parece que quanto mais tentávamos, mais tudo desandava. Gumercindo, com um olhar cansado, concorda. Eu fui longe demais nessa história. Passei do limite. Francesco dá uma risada amarga. Não se culpe, meu amigo, eu também. E para piorar, a minha mulher nunca ajudou em nada. Ela detestava a Juliana, e Juliana retribuía o ódio na mesma moeda. Ele faz uma pausa, lembrando-se com amargura. Depois que a Janete levou o filho da minha nora para Santa Casa, aí o caldo entornou de vez. Gumercindo, curioso e preocupado, pergunta. E o que você pretende fazer com o menino que ela deixou para trás? O italiano, firme, responde. Criar. Como se fosse meu. Eu jamais deixaria uma criança na rua, ainda mais o neto do Mateu. Gumercindo suspira, resignado. Pelo menos você sabe que o filho que ele deixou é seu neto de verdade. Francesco abaixa a cabeça e murmura. E o meu? Juliana levou embora o meu neto verdadeiro. Fugiu, e levou tudo que restava de mim. Enquanto isso, na sala, Marco Antônio olha impaciente pro relógio. Meu pai e Gumercindo estão demorando demais, comenta ele, inquieto. Rosana pergunta com delicadeza. Vocês precisam voltar logo para São Paulo? Sim, responde ele. E nem sei se devo continuar procurando Juliana. Ele respira fundo e completa, num tom mais baixo. Depois de conhecer a senhora Dona Rosana, começo a me envergonhar da minha própria fraqueza. Rosana sente um aperto no peito. O elogio a constrange, mas também a toca. Ela se levanta, tentando disfarçar. Preciso cuidar do meu filho, diz, antes de sair. Mais tarde, já no coche rumo à estação, Francesco comenta com o filho. Eu te disse que não precisava brigar com o Gumercindo, viagem perdida. Marco sorri de leve. Perdida, não. Serviu para conhecer Rosana, e para entender o quanto ela sofre. Foi impossível não se comover com aquela mulher abandonada, e com um filho nos braços. O pai cerra os punhos, furioso. Saber de tudo isso só me dá mais raiva do Mateu. Marco, pensativo, pergunta. E agora, pai? O que a gente faz? Francesco diz que, ao chegarem a São Paulo, vai direto ao consulado, quer saber se Mateu procurou ajuda para voltar para a Itália. Mas deixa claro. Eu não vou deixar aquele casal levar meu neto para fora do país, nunca. Enquanto isso, na fazenda, Angélica provoca a irmã. Rosana, eu vi como você olhava pro Marco Antônio, não imaginava que ele fosse te interessar tanto. Rosana sorri, meio triste. Não fala bobagem, Angélica. Eu só senti pena dele. A irmã insiste. Pena?
Ou outra coisa. Ele te animou, admito. Rosana ergue o rosto, firme, mas com os olhos marejados. Pode não ter me animado, Angélica, mas me confortou saber que eu não sou a única sofrendo. Na cidade, Mateu anda sob o sol escaldante, cansado, enfrentando uma fila enorme por um emprego. Mais de 50 italianos disputam as mesmas vagas. Ele percebe que a vida em terra estranha será muito mais dura, ainda mais com Juliana grávida de outro. Enquanto isso, Damião aconselha o filho. Não entre mais naquela casa, ouviu? Janete voltou, e trouxe a implicância junto. Mariana surge apressada, ofegante. É melhor vocês se prepararem. A madame deixou claro, não quer mais negros naquela casa. Tizio se cala, entendendo o recado. A governanta tenta acalmá-los. Esperem o patrão voltar de viagem, ele é quem vai decidir. Naquele mesmo instante, Gomercindo comenta com o genro, intrigado. Eu só queria saber como aquele italiano conseguiu vender todo aquele café que você entregou nas mãos dele, Augusto. Gomercindo franze o senho, inquieto, e diz em tom firme. Eu sinceramente não acredito que aquele italiano tenha vendido o café por pouco dinheiro. Um banqueiro não faria uma loucura dessas. Mas Augusto, tentando manter a calma, rebate. Eu não duvidaria, sogro. Francesco venderia tudo, se tivesse sentido que o preço do café ia despencar ainda mais. Gomercindo passa a mão no rosto, preocupado. Pois foi exatamente isso que eu temi, confessa, com a voz pesada. Ele se levanta da cadeira e completa. Vou voltar para Santos. Preciso ver de perto o que está acontecendo. Mas minha filha não vai comigo, não há mais nada para ela fazer lá. Você já entregou o café para pagar a dívida do pai. Augusto tenta se defender, aflito. Eu juro, não sabia que o falecido era avalista daquele espanhol. Mas o semblante dele mostra o pavor. Ele sabe que a situação é grave, e que o sogro está prestes a perder a paciência. Enquanto isso, na cozinha, Mariana chega apressada. Madame, já avisei o Damião sobre a decisão da senhora. Antônia, ouvindo de longe, se mete na conversa. Mas Tizio não fez nada de mal. O menino é obediente, trabalha direitinho. Janete, com olhar frio e voz cortante, rebate. A criança não passa de um inconveniente. Cuide do fogão, e pare de se meter onde não é chamada. Mariana respira fundo e enfrenta a patroa, indignada. Não é justo descarregar sua raiva em cima dele, dona Janete. A madame vira-se devagar, encarando-a com desdém. Ninguém pediu sua opinião, Mariana. Eu não quero mais aquele moleque na minha propriedade, está entendido? O silêncio que se segue é denso, a tensão dá para cortar no ar. Enquanto isso, em Santos, a vida segue outro ritmo. Antenor chama o enteado e diz animado. Falei de você lá no meu serviço, Zé. Estão precisando de alguém para ajudar no escritório e fazer o serviço de rua. Ele olha para a companheira e acrescenta. Melhor isso do que continuar engraxando o sapato por aí, não é? O garoto sorri, esperançoso, e decide tentar a vaga. Depois do almoço a gente vai lá, avisa Antenor. Longe dali, Mateu caminha exausto pelas ruas, o corpo pesado de tanto procurar trabalho, sem resultado. Nem tem forças para voltar ao hotel. O sol já se foi, e a cidade parece indiferente à sua luta. À noite, Francesco e Marco Antônio chegam em casa, esgotados. Não imaginam que outra batalha os espera. Janete surge na sala, impecável, altiva, o mesmo sorriso provocador de sempre. Mas a recepção é gélida. Ela se ofende de imediato. Era essa a recepção que eu esperava? Depois de tudo o que aconteceu? Marco Antônio suspira, irritado. A senhora já sabe de tudo, então não há mais o que dizer. E sem esperar resposta, sobe pro quarto. Janete se volta para o marido, indignada. Ele nem me abraçou. Parece que eu nunca estive fora. E para piorar, encontrei tudo muito pior do que quando fui viajar. Francesco responde, com um toque de ironia. Pior ficou agora, que você voltou. Janete cerra os dentes, mas disfarça com um sorriso falso. Pois então, vou tomar um banho e me trocar. Ela se vira para sair, mas não resiste à curiosidade venenosa. A propósito, soube que a governanta anda cuidando do bastardinho. O que você pretende fazer com ele, Francesco? O banqueiro ergue o rosto, decidido. Vou criá-lo. Ele é um Magliano, e vai ser tratado como tal. Janete explode. Magliano? Não. O verdadeiro neto está na barriga da Juliana. E você, vai permitir que aquela mulher desapareça com o filho para sempre? O olhar dela é de fúria e desprezo,
e Francesco entende, mais uma vez, que a paz naquela casa é um luxo que jamais vai existir. Mateus chega exausto ao hotel, o rosto abatido pela frustração do dia. Juliana, com um sorriso tímido, serve o jantar e tenta animá-lo. Mateu, tenho uma novidade. Comecei a ajudar a Dolores na cozinha. Ela disse que vai cobrar só metade do aluguel do quarto. Mas o rapaz mal reage. Come apenas um pouco e responde de forma seca. Que bom? Juliana insiste, tentando arrancar um olhar dele, um gesto, qualquer coisa. Mas ele apenas resmunga. Hoje não estou para conversa, Juliana, só quero descansar. O silêncio entre os dois pesa, e o amor, que antes parecia uma chama viva, agora parece lutar para não se apagar. Enquanto isso, na fazenda, o clima também é tenso. Gomercindo comenta, com voz cansada. Todo mundo sabia que o Mateu nunca foi apaixonado por você, Rosana. Angélica, sem perceber a gravidade do momento, confirma. É verdade, isso nunca foi segredo para ninguém, nem para você, mana. Rosana se levanta indignada, o olhar ferido. Eu não estou disposta a ouvir recriminações, papai. Mas o fazendeiro suspira, arrependido. Não estou te recriminando, filha, estou assumindo a culpa. Fui eu quem forçou aquele casamento. Fui eu quem acreditou nas histórias e nas aparências. Rosana sente o coração apertar, mas prefere se retirar. Angélica e o marido a seguem em silêncio. Sozinho, Gomercindo olha pro nada e murmura. Maldito o dia em que mandei Antenor trazer aquele rapaz de volta para esta casa. Em São Paulo, o clima entre Francesco e Janete também ferve. A mulher, já impaciente, diz. Se você não recebeu mais minhas cartas, a culpa é sua. Suas respostas eram secas, frias, parecia até que não queria saber de mim. Francesco, com um suspiro pesado, rebate. E por que não ficou mais tempo na Europa? Hein, Janete? Ela salta da cama, furiosa. Por acaso, arrumou outra mulher enquanto eu estava fora. O italiano também se levanta, ofendido. Outra mulher? Eu não fiz, porque não quis. E encara-a firme. Pretendentes é que não faltaram. A tensão toma conta do quarto. Francesco tenta se conter. Fale mais baixo. O menino está dormindo no quarto ao lado. Mas Janete não perde a chance de cutucar. Dormindo? Pois Juliana não respeitou ninguém quando fugiu com aquele canalha, levando o seu neto e deixando o meu. Francesco tenta encerrar o assunto, mas Janete solta sua última bomba antes de deitar. E para você saber, mandei a Mariana correr com o tizil daqui. O banqueiro se volta com raiva, a voz firme. O menino não vai a lugar nenhum. Esta casa é minha, e quem manda aqui sou eu. Ponto final. O silêncio domina o quarto, até o som de passos de Janete se afastando ecoar pelos corredores. Mais tarde, no hotel, o clima muda. Mateu e Juliana dividem o pequeno espaço da banheira, rindo baixinho, tentando esquecer o peso do dia. Ela o observa com ternura. Eu te amo, Mateu, mesmo sem nada, ainda tenho você. Ele a beija e responde com sinceridade. E eu, juro que vou arrumar trabalho. Não vou deixar faltar nada para nós. Na manhã seguinte, o sol mal nasce e Mateu já está de pé. Ele se despede da amada com um beijo leve. Juliana, ainda sonolenta, o observa sair pela janela. Mais uma vez, ele enfrenta a longa fila de italianos em busca de um emprego, rostos cansados, sonhos iguais. De porta em porta, Mateu ouve sempre a mesma resposta. Não há vagas. E, quando já pensa em desistir, se depara com um cartaz que confirma o que ele mais temia. Não há mais empregos disponíveis. No hotel, Dolores se prepara para sair e chama Juliana. Vamos comigo às compras, menina? Mas a moça sorri e recusa. Prefiro ficar. Preciso começar o almoço para os hóspedes. Dolores, desconfiada, cruza os braços. Desde que chegou aqui, você não sai desse hotel. É medo do Mateu não gostar, é isso? Juliana balança a cabeça. Não, é só que, eu não quero sair. Prefiro ficar em casa. Dolores a observa por um instante. Há algo naquela italiana que ela ainda não entende completamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marco Antônio comenta com a mãe. Papai não vai jantar hoje. Tem um encontro com um cliente. Janete disfarça um sorriso, e o jantar daquela noite promete muito mais do que simples negócios. Janete, elegante e venenosa como sempre, muda de assunto com um sorrisinho frio nos lábios. E então, meu filho, teve notícias da sua esposa? Marco Antônio suspira fundo e responde, sem emoção. Não, mamãe. E para ser sincero,
nem quero mais. Eu decidi encarar a realidade. Ela nunca me amou. A madame, triunfante, ergue o queixo e dispara. Pois é, exatamente como a sua mãe avisou desde o começo dessa triste história. O coração de mãe enxerga longe, meu filho, muito longe. Ele tenta mudar de tema, visivelmente incomodado. Mas Janete não perde a chance de continuar. Ainda assim, fico feliz em ver que você levantou a cabeça. Mas me diga, ela faz uma pausa dramática, tem certeza de que ela não fugiu para a Itália com aquele maldito italiano? Marco Antônio respira fundo e responde com firmeza. Tenho. O consulado confirmou que eles não apareceram por lá. Se embarcaram, foi de forma clandestina. Janete o observa atentamente, e então percebe algo que a deixa surpresa. Seu filho não demonstra o menor interesse pelo bebê que Juliana carrega. No fundo, Marco Antônio parece ter desistido não apenas da mulher, mas também do filho que poderia ser seu. Enquanto isso, na fazenda, Maria do Socorro conversa com as filhas à mesa. Teu pai já deve estar voltando de viagem, comenta, tentando disfarçar a preocupação. Angélica, otimista, responde. Tomara que tenha conseguido vender o café. Com essa crise, quem precisa de dinheiro vende por qualquer preço. Rosana, mais séria, solta uma observação que muda o clima. Hoje cedo notei que a venda do Batista, lá na colônia italiana, estava fechada. Leonora, surpresa, balança a cabeça. Fechada? Não, não fiquei sabendo de nada, não. Socorro franze o senho, sentindo o pressentimento ruim subir-lhe a garganta. Tem certeza, Rosana? Absoluta, mamãe. Responde a moça, convicta. Enquanto isso, longe dali, Gomercindo aproveita uma pausa na viagem e decide fazer uma visita inesperada, à casa de Paola. A moça abre a porta, surpresa. Senhor Gomercindo? Eu não esperava o senhor aqui. O fazendeiro tenta disfarçar o embaraço. Passei em Santos para resolver uns negócios, e resolvi ver como a senhorita estava. Mas Paola, com a franqueza de sempre, não deixa barato. Se veio saber do seu genro, o doutor Augusto, pode ficar tranquilo. Ele não voltou mais aqui. O que existia entre nós acabou. Dou-lhe minha palavra. Gomercindo força um sorriso, mas o desconforto é visível. Ela, mais calma, muda o tom. E como vai sua filha Angélica, e a netinha? O fazendeiro se ilumina. Estão bem, graças a Deus. Minha neta é a coisinha mais linda do mundo. Paola sorri, sincera. Fico feliz. Tenho muito carinho por Angélica. Gomercindo agradece com emoção. Sou grato a você, Paola, por ter encerrado tudo com Augusto, de forma tão digna. Ela o encara firme, sem arrependimento. Eu descobri que não amava mais. Mas se amasse, ninguém tiraria ele de mim. O fazendeiro se despede, dizendo que levará lembranças suas à filha. Mas o destino parece querer provar que o sossego nunca dura muito. Porque, no exato instante em que ele sai pela porta, Francesco chega. E dá de cara com Gomercindo. O olhar entre os dois é gelado, pesado, cheio de desconfianças antigas e histórias mal resolvidas. O silêncio fala mais do que qualquer palavra. Mais tarde, já no coche a caminho da estação, Francesco comenta com o filho. Eu te disse, Marco Antônio, você não precisava brigar com o Gomercindo. O banqueiro ainda parece frustrado. Foi uma viagem perdida. Mas o rapaz, pensativo, responde. Nem tanto, papai. Serviu para eu conhecer Rosana, e entender a dor dela. Aquela mulher foi abandonada, e ficou sozinha, com um filho nos braços. Francesco concorda, mas sua raiva por Mateu cresce. Quanto mais ouço sobre aquele canalha, mais raiva eu tenho dele. Marco Antônio, confuso, busca conselhos. E agora, papai? O que a gente faz? Enquanto isso, sob o sol escaldante da cidade, Mateu enfrenta mais um dia de filas intermináveis. Mais de 50 italianos disputam as mesmas poucas vagas. Ele sente o peso do desespero. E pensa, amargurado. Será que esse é o preço por ter acreditado no amor? No trem de volta a São Paulo, Francesco e o filho seguem conversando sobre Juliana e Mateu. O banqueiro conclui. Eles devem estar sem dinheiro. Aquele teimoso não quis acertar as contas com o Gomercindo. Mas se estiverem pensando em voltar para a Itália, vão ter que me encarar primeiro. Não vou permitir que levem meu neto embora. E o trem segue, carregando dois homens movidos por orgulho, dor e segredos que ainda estão longe de serem revelados. Na fazenda, o sol começa a cair atrás das colinas quando Angélica, curiosa como sempre, lança a provocação.
Eu não imaginava que você fosse dar tanta atenção assim pro Marco Antônio, Rosana. Rosana suspira, cansada de ter sua vida virada em comentários. Não começa, Angélica. Você tá imaginando coisa. Mas logo, com o olhar perdido no horizonte, confessa em voz baixa. Eu só senti pena dele, mais nada. Angélica insiste, sorrindo de canto. Pena, é? Pois eu achei que a visita dele te fez até bem. Te vi até mais, animada. Rosana levanta a cabeça, firme. Pode não ter me animado, Angélica. Mas me confortou, saber que eu não sou a única sofrendo. Enquanto isso, nas ruas movimentadas de São Paulo, Mateu continua sua peregrinação. A roupa suada, os sapatos gastos, o olhar cansado. Bate de porta em porta, mas ninguém quer contratar mais um imigrante sem recomendação. Cada não pesa como pedra. Do outro lado da cidade, o clima também é tenso. Damião alerta o filho. Tizio, não entra mais na casa dos patrões, ouviu? Agora que a Madame Janete voltou, é melhor a gente se cuidar. Mariana, preocupada, aparece na porta do quarto. Ela voltou de viagem e já chegou com implicância. Disse que não quer mais saber de negro naquela casa. Tizio, assustado, entende que a bronca é sobre ele. Mariana tenta acalmar os dois. Esperem o patrão voltar de viagem. Ele vai decidir o que fazer. Enquanto isso, na fazenda, Gomercindo conversa com o genro Augusto, o semblante carregado de desconfiança. Eu só queria entender como aquele italiano conseguiu vender todo o café que você colocou nas mãos dele. Não acredito que tenha feito isso por pouco dinheiro. Banqueiro nenhum faria. Augusto responde, tentando parecer racional. Mas o senhor conhece Francesco. Se ele percebeu que o preço do café ia despencar, vendeu rápido para não sair no prejuízo. Gomercindo, pensativo, admite. Esse era o meu medo, e é por isso que vou voltar a Santos para ver como estão as coisas. Mas sem a Angélica. Ela não tem mais nada a resolver por lá. Augusto engole seco. Eu só não sabia que o falecido era avalista daquele comerciante espanhol, murmura, aflito. Mais tarde, na mansão dos Magliano, Mariana entra na cozinha e informa. Dona Janete, já avisei o Damião sobre sua decisão. Mas Antônia, sempre justa, intervém. Dona Janete, o tizio não fez nada de mal. É só uma criança. A madame gira o rosto, irritada. Uma criança? Uma criança que vive se metendo onde não deve. Vá cuidar do fogão, Antônia, e pare de se meter onde não é chamada. Mariana, tomando coragem, enfrenta. Eu não acho justo, Dona Janete. A senhora tá descarregando sua raiva no menino. Janete, furiosa, corta. Ninguém pediu sua opinião, Mariana. E repito, não quero mais aquele moleque na minha propriedade. O silêncio cai pesado. Mariana abaixa a cabeça, mas seus olhos brilham de indignação. Enquanto isso, em Santos, Antenor conversa com Zé e sua companheira. Falei de você lá no meu serviço. Estão precisando de alguém para fazer entrega e ajudar no escritório. Acho que você leva jeito. É melhor do que ficar engraxando o sapato por aí. O garoto se anima e topa tentar a vaga. Antenor sorri. Então combinado. Depois do almoço, a gente vai lá. Enquanto isso, Mateu continua vagando pelas ruas, faminto e esgotado. Nem sequer volta pro hotel para almoçar. O sol se põe, e ele segue, com os olhos baixos, mas o coração teimosamente esperançoso. À noite, em São Paulo, Francesco e Marco Antônio finalmente chegam em casa, exaustos da viagem. Mas o que os espera é uma cena que nenhum dos dois queria enfrentar. Janete surge na sala, elegante, provocante, com aquele ar de quem já sabe de tudo. Ora, esperava uma recepção melhor dos meus homens. Já sei de tudo o que aconteceu aqui. E, como sempre, eu avisei. Diz ela, com seu sorriso de triunfo. Marco Antônio revira os olhos. Eu sei, mãe. A senhora sempre avisa. Mas ele se levanta, frio, e encerra o assunto. Só que eu não tô disposto a discutir. Boa noite. E sobe as escadas, deixando Francesco sozinho com a mulher, e com a batata quente nas mãos. O banqueiro suspira fundo, olhando para Janete. Ele sabe que aquela noite está apenas começando. Na sala silenciosa, Janete cruza os braços e dispara, ofendida. Meu próprio filho não me deu nem um abraço. Nem parece que fiquei tanto tempo longe dessa casa. Francesco, impaciente, mal levanta o olhar. Pior ficou agora, você voltou. Ela finge não ouvir a provocação, ajeita o cabelo e diz com desdém. Preciso de um banho,
e de um pouco de civilização, porque encontrei tudo muito pior do que deixei. Mas antes de sair, a madame lança a pergunta que o marido já previa. Ah, e a governanta, está cuidando daquele bastardinho, não é? Quero saber o que você pretende fazer com ele, Francesco. O banqueiro endireita o corpo na poltrona, a voz firme. Vou criá-lo. Ele é um Magliano, e vai ser tratado como tal. Janete dá uma risada curta, venenosa. Magliano? O verdadeiro neto está na barriga da Juliana. Ou vocês vão permitir que aquela moça desapareça com o meu neto para sempre? Francesco não responde. Apenas a encara, o silêncio dele é o que mais irrita Janete. Enquanto isso, Mateus chega ao hotel, exausto. Juliana o espera com um prato simples e um sorriso doce. Eu tô ajudando a Dolores na cozinha, diz, animada. Ela disse que vai cobrar só metade do aluguel do quarto. Mas o rapaz mal reage. Come devagar, sem olhar para ela, respondendo com monossílabos. Juliana insiste. Você tá muito calado, Mateu, aconteceu alguma coisa? Ele suspira, cansado da própria vida. Não, só não tô com cabeça pra trololó hoje. A moça abaixa o olhar, tentando esconder a decepção. Na fazenda, o jantar vira discussão. Gomercindo olha para as filhas e solta o que está entalado. Todo mundo sabia que Mateu nunca amou a Rosana. Angélica confirma. Isso também nunca foi segredo para minha irmã, pai. Rosana, ferida, se levanta da mesa. Eu não tô aqui para ouvir recriminações. O fazendeiro respira fundo, pela primeira vez, admite. Eu não tô recriminando, filha, a culpa foi minha. Fui eu quem forçou esse casamento, acreditando nas histórias que me contaram. Rosana se retira em silêncio, seguida por Angélica e o marido. Sozinho, Gomercindo desaba na cadeira e murmura. Maldito o dia em que mandei Antenor trazer aquele rapaz de volta para essa fazenda. Em São Paulo, a tempestade conjugal continua. Janete fala sem parar, justificando porque não respondeu mais às cartas. Mas Francesco, farto, interrompe. Por que você simplesmente não ficou na Europa? Ela pula na cama, irônica. Por acaso você arrumou outra, Francesco? Ele devolve na mesma moeda. E você? Não fez porque não quis, porque pretendentes, minha cara, não te faltaram. Janete arregala os olhos. O clima esquenta, mas Francesco corta. Chega, Janete. Tenha respeito, o menino tá dormindo no outro quarto. Ela rebate, venenosa. Respeito? Juliana não respeitou ninguém quando fugiu com o meu neto e deixou o filho para trás. Mas, antes de apagar as luzes, ainda revela sua última maldade. Ah, e para você saber, mandei Mariana dar um jeito naquele tizil. Não quero ele aqui amanhã. Francesco se levanta, furioso. Não, Janete. O menino fica. Essa é a minha casa, e quem manda aqui, sou eu. Ponto final. A mulher cerra os lábios, humilhada, mas sem coragem de responder. A noite cai sobre a mansão Magliano, e o silêncio volta a pesar. Enquanto isso, no pequeno quarto do hotel, Mateu e Juliana dividem o conforto possível, uma banheira minúscula e o sonho de um futuro melhor. Ela conta, rindo baixinho. Fico o dia todo na cozinha, nem vejo os hóspedes, mas pelo menos me sinto útil. Ele a observa com ternura. Eu juro, Juliana, eu vou conseguir trabalho. Só tá difícil. Tem muito italiano igual a mim, todos procurando o mesmo. A moça o abraça e sussurra, com o coração apertado. Eu te amo, Mateu. E ele, finalmente, sorri e retribui, com beijos que misturam desejo e desespero. Por alguns instantes, esquecem a pobreza, o medo, o mundo lá fora. Apenas o amor os mantém de pé. O dia amanhece pesado sobre São Paulo. Mateu já está pronto, os olhos cansados, mas o coração firme. Ele se aproxima de Juliana, ainda dormindo, e lhe dá um beijo suave, quase um sussurro. Fica aqui, eu volto o mais rápido que puder. Ela, sonolenta, sorri e entrelaça as pernas com as dele, um gesto de amor silencioso que fala mais que 1000 palavras. O italiano respira fundo e sai para enfrentar mais uma fila interminável de compatriotas, todos em busca de trabalho. Bate de porta em porta, sem sucesso, a frustração aumentando a cada recusa. Finalmente, depara-se com um cartaz seco, não há mais vagas. No hotel, Dolores chega animada, propondo. Vou fazer compras, quer vir comigo, Juliana? Juliana balança a cabeça, decidida. Prefiro ficar em casa. Dolores, desconfiada, observa. Nunca sai do hotel desde que chegou, é por causa do Mateu?
Juliana sorri com serenidade. Não, é só que tenho tarefas, preciso preparar o almoço para os hóspedes. Do outro lado da cidade, Marco Antônio conversa com a mãe, Janete. Francesco não vai jantar em casa hoje, mamãe. Vai se encontrar com um cliente. A madame aproveita para sondar o filho. E sua esposa, teve notícias dela? Marco Antônio balança a cabeça, sério. Não, mamãe. E também não estou correndo atrás dela. Decidi encarar a realidade, e a realidade é que ela nunca me amou. Janete não perde a chance de tripudiar. Exatamente como sua mãe avisou desde o início, meu filho. O coração de mãe enxerga longe. Marco Antônio tenta encerrar o assunto, mas a mulher insiste. Eu fico feliz por você ter se levantado, mas tenho uma pergunta. Tem certeza que ela não foi para Thalia com aquele italiano? O rapaz confirma, firme. Sim. Não apareceram no consulado, e se foram, foi de forma clandestina. Janete cruza os braços, percebendo que ele não se importa com o fato de Juliana estar grávida. Então, você está cagando e andando para o filho que ela espera, hein? Na fazenda, Maria do Socorro comenta com as filhas. O pai já deve estar voltando de viagem. Angélica torce em silêncio. Tomara que ele tenha conseguido vender o café. Com essa crise, quem precisa de dinheiro vende por qualquer preço, igual ele saiu disposto a fazer. Rosana complementa, preocupada. De manhã cedo, percebi que a venda de Batista na colônia italiana estava fechada. Leonora encolhe os ombros. Não sei de nada, senhorita. Socorro franze a testa, aflita. Tem certeza do que está dizendo, filha? Rosana confirma. Sim, mãe. Gomercindo, aproveitando a viagem, dá uma passada na casa de Paola. Não esperava encontrá-la, senhora. Paola o encara firme. Por que veio, senhor? Se é para falar do seu genro, doutor Augusto, posso garantir que ele não voltou mais. O que existia entre nós acabou. Dou minha palavra. O fazendeiro sorri, aliviado. E Angélica? E a minha neta? Paola sorri de volta. Estão bem. E sua netinha é uma gracinha. Gomercindo agradece sinceramente. Fico muito grato por você ter encerrado a história com Augusto da forma certa. Paola, segura de si, responde. Descobri que não amava mais. Se amasse, ninguém tiraria ele de mim. O fazendeiro se despede, prometendo levar lembranças da italiana para a filha. Mas a sensação de alívio dura pouco. Pois no fundo, uma tempestade silenciosa ainda se forma. A porca está prestes a torcer o rabo. Se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir e compartilhar. Conte pra gente nos comentários, de 0 a 10, quanto você está torcendo por Mateu e Juliana. Sua opinião é super importante para a gente continuar trazendo essas emoções.